de 31 de agosto de 2016 a 31 de dezembro de 2018. Estamos juntos. O senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Beto Mansur, procederá à leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor Michel Temer no cargo de presidente da República. Às 16 horas do dia 31 de agosto de 2016, perante o Congresso Nacional, reunido em sessão conjunta de suas casas no plenário do Senado Federal, nesta cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, sob a direção da mesa do Congresso Nacional, presidida pelo senhor senador Renan Calheiros e secretariada pelo senhor primeiro secretário, deputado Beto Mansur, integrando ainda a mesa o senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, o senhor primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Valdir Maranhão, o segundo vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, senador Romero Jucá, e a terceira secretária da mesa do Congresso Nacional, deputada Mara Gabrilli, compareceu o senhor Michel Temer, vice-presidente da República, a fim de ser investido de acordo com o artigo 79 da Constituição Federal, no cargo de presidente da República, em virtude da vacância ocorrida em 31 de agosto de 2016. O empossado proferiu na forma do artigo 78 da Constituição Federal o seguinte compromisso: prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E de conformidade com o disposto no artigo 75 do Regimento Comum do Congresso Nacional, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, secretário-geral da Mesa do Senado Federal, lavrou o presente termo, que é assinado pelo empossado e pelos membros da mesa que dirigiu os trabalhos da sessão. O termo de posse será assinado pelo empossado e pelos membros da mesa. Agradeço às autoridades aqui presentes, bem como os ilustres convidados. Está encerrada a sessão. Parabéns. Parabéns. 4 horas e 54 minutos, então, aí no prazo de algumas horas, 2 momentos que definitivamente entram para a história, né, do Brasil. A 1h35 da tarde de hoje, o Senado Federal proclamava o resultado do segundo processo de impeachment do presidente da República desde a redemocratização com a Constituição de 1988. E agora, às 4 horas e 54 minutos, o presidente Michel Temer, que já vinha ocupando o cargo na condição de interino, é efetivado como presidente da República. Temos aí algumas últimas imagens dos membros da mesa do Congresso Nacional, que é formada intercaladamente por membros da mesa diretora da Câmara, pela mesa diretora do Senado, iniciada pela presidência do Senado Federal, assinando esse termo de posse, que a partir de agora dá ao presidente Michel Temer a condição de presidente efetivo da República Federativa do Brasil. E cargo que ele deixará temporariamente já dentro de algumas horas,
para uma viagem internacional. E isso é algo que ainda é, inclusive, objeto de críticas aqui no Brasil, o fato do presidente primeiro precisar submeter a uma autorização do Congresso Nacional para viagens internacionais, que agora, hoje em dia, em razão das tecnologias de transporte, são muito mais comuns na vida de um presidente da República, muito mais cotidianas, mas a Constituição ainda prevê a autorização do Congresso Nacional para que o presidente da República deixe o território nacional. E o segundo fato de você ter que passar o poder, mesmo que temporariamente, para uma outra pessoa. Há propostas, inclusive, que tramitam na Casa para que deixe de ser necessário, primeiro, tanto a autorização do Congresso Nacional para que se deixe o território, para que o presidente deixe o território, tanto como a transmissão temporária de cargo, mas o fato é que a legislação hoje é esta e Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, dentro de alguns instantes, assumirá, mesmo que temporariamente, a presidência da República. Repito, o presidente Michel Temer fará, dentro de alguns instantes, uma primeira reunião ministerial com quase a totalidade da sua equipe para reforçar compromissos e estabelecer diretrizes da atuação de sua equipe nos próximos dias. E, em seguida, embarcará para uma viagem para a China, onde participará da reunião do G20, o grupo que reúne os 19 países mais ricos, as maiores economias do planeta, e ainda uma representação da União Europeia, um fórum que reunia inicialmente apenas ministros da Fazenda e presidentes de Banco Central, mas que a partir da crise de 2008 ganhou uma outra dimensão, sempre com a presença de chefes de Estado e chefe de governo. E eu lembro a você que no caso do Brasil, temos em apenas uma pessoa as duas funções, a de chefe de Estado, chefe da nação, representante em última instância da nação e do Estado brasileiro, e de chefe de governo, aquele que coordena a ação de uma equipe formada para tocar todas as ações que o Estado tem que desempenhar, todas as funções que o Estado tem que desempenhar. É diferente, por exemplo, do modelo parlamentarista, em que o chefe de governo é o presidente do Conselho de Ministros, chamado Premier, o primeiro-ministro, e o chefe de Estado, o chefe da nação, ou rei, no caso da monarquia, presidente da República, em muitos casos, mas com funções meramente protocolares, como é o caso alemão, ou algumas funções também de natureza política, como é o caso italiano. Nós tivemos aí, inclusive, muitas observações de parte dos atores políticos de que a crise institucional que atravessamos nos últimos meses decorre um pouco desse nosso desenho de concentração de poder nas mãos do presidente da República. E por isso há, inclusive, uma proposta de emenda à Constituição estabelecendo no Brasil um sistema parecido com o francês, de semipresidencialismo, em que, dependendo da quantidade de votos que o presidente da República recebe e que